Inicialmente, agradecer à Bússola Tech por esse espaço de apresentar o caso do Senado Federal do Brasil, a IA generativa, inclusive agradecendo também ao Sindileges, às Leges e à OEA pelo apoio. O nosso painel conta com 6 pessoas. Eu, inicialmente, irei trazer alguns conceitos básicos, mas que eu considero importantes para nivelarmos o conhecimento. Na sequência, o Lauro vai trazer implementações concretas do Senado, que já foram desenvolvidas, bem como algumas que estão sendo trabalhadas. O Alisson vai, na sequência, falar sobre o E-Cidadania, que tem aplicado a IA. O Flávio vai falar dessa parte do orçamento, que está sendo aplicado a IA, inclusive teve um lançamento recente da ferramenta. O Vitor vai ter mais a visão da SGM, da Secretaria-Geral da Mesa, e a Tainá vai nos brindar com uma análise do projeto de lei que está tramitando no Senado. Então, essa é a nossa agenda. Então, nesses 10 minutos iniciais, ou um pouco menos, eu vou falar, estou controlando o tempo aqui, sobre conceitos básicos. A gente tem visto uma rápida evolução da IA, principalmente a IA generativa. Estamos no dia 7 de novembro, não é isso? Dia 22, daqui a 2 semanas, vai fazer 2 anos que a OpenAI lançou o ChatGPT. Apenas 2 anos de lançamento e já tem essa revolução que nós somos testemunhas. Então, é uma ferramenta que tem evoluído rapidamente, é uma tecnologia disruptiva que tem afetado a todos. E é importante a gente entender os riscos, né? Já se falou aqui de viés, e quais as oportunidades e as limitações. Em relação aos riscos, podemos classificar em várias categorias. No contexto dos riscos tecnológicos, a alucinação é um dos mais preocupantes, que é quando a IA gera um conteúdo falso como se fosse verdadeiro. Então, isso é muito perigoso, principalmente em áreas sensíveis, né, como direito, como saúde, como jornalismo. Mas também o viés, que já foi falado aqui, e outros riscos a mais. Mas, então, o que é realmente a alucinação da IA? É quando o modelo que foi treinado com um conjunto de textos começa a gerar essas informações falsas. E ele faz isso por conta das limitações dele. Se a informação é um fato muito conhecido, que está muito presente na base de treinamento, ele não vai errar. Mas caso não o seja, a chance de haver a alucinação é uma chance alta, com possíveis impactos aí de desinformação e tudo mais, né? Então, na área jurídica, aí tem um estudo recente, né, de junho desse ano, falando que, mesmo com a técnica do RAG, que se chama a geração enriquecida pelo contexto, Retrieval Augmented Generation, mesmo com RAG, a alucinação é um problema persistente na área jurídica. Então, para a gente entender melhor esse conceito e esse risco, é necessário entender 2 conceitos básicos. A questão da predição da próxima palavra e a questão da importância do contexto. O Vitor chegou aí? Vitor? Não, não. Ah, tá. Predição da próxima palavra e importância do contexto. A predição da próxima palavra, eu trago um exemplo bem ilustrativo aqui. All you need is. O meu prompt é: continue a preencher essa frase. Vocês, com certeza, já sabem qual é a próxima palavra, né? Como a música dos Beatles está na base de treinamento, muitas vezes, All You Need Is Love, com 92% de certeza ali que ele colocou essa palavra. Agora, veja só, vamos modificar o contexto. Vamos colocar antes do All You Need outra frase. At the hardware store, the assistant said, All you need is... Agora não vai ser mais love.
Concorda? Na loja de ferramentas, ninguém vai precisar de love. Vai precisar de quê? De um martelo, de pregos e tudo mais. Então, a gente viu aí nesse exemplo que o modelo de IA faz a predição da próxima palavra considerando todo o contexto da frase, tá? Então, com isso, nós entendemos que um modelo de IA não é um banco de dados textual como o Google é. Nós vemos que ele é um modelo matemático pré-treinado. É como se fosse uma caixa preta que só tem números, não tem letras lá dentro, só tem números. E o modelo vai criando a resposta plausível. Então, nesse contexto, se o fato, se a informação ela é muito presente na base de treinamento, ele vai conseguir dar uma boa resposta. Mas se ela não tiver muito presente na base de treinamento, é necessário você aliar essa tecnologia com o banco de dados. E é isso que nós vamos ver na apresentação que o Lauro vai fazer, que usa o banco de dados em combinação com o modelo de linguagem, tá? Então, essa tecnologia do RAG, ela tem 3 etapas. Tem a etapa de indexação, que nós pegamos os documentos e criamos um banco vetorial. Etapa 1. A gente tem uma etapa de preparação, que é só feita uma vez. Aí depois vem o usuário e coloca a pergunta. Então, o usuário faz a pergunta e a gente cria o vetor da pergunta para saber qual o contexto relevante da base de dados para essa pergunta. E esse contexto C enriquece a pergunta para que a geração crie uma resposta muito mais completa e confiável. Com isso, a gente minimiza o problema da alucinação. E antes de passar a palavra, que o Lauro vai demonstrar isso na prática, eu vou trazer mais uma ideia aqui que eu acho bem interessante. Aliás, antes disso, ali tem um exemplo que eu coloquei uma frase e usei um modelo de embed. O modelo de embed, pessoal, é diferente do modelo de geração. Modelo de geração, que é o GPT, a gente coloca texto e ele gera texto. O de embed, a gente coloca texto e ele gera números. É assim mesmo, é um vetor de 3.000 números, de 4.000 números, dependendo do modelo. Tá? Então, esse número representa o quê? Representa a semântica desse texto. É como se eu tivesse um espaço n-dimensional em que cada posição refere-se a um assunto. É o aboutness, é a assunteza da coisa, vamos dizer assim. E eu trago mais uma última ideia para a gente finalizar essa minha participação inicial sobre essa questão da criatividade. Esse livro é bem interessante. Esses autores falam assim, olha, as operações cognitivas podem ser reduzidas a 3 estratégias. Ou você está bending, dobrando, alterando algo, ou você está misturando, ou você está breaking, quebrando. A IA, ela é muito boa em fazer os 2 primeiros, dobrar e misturar. Então, por exemplo, como é que seria o exemplo de dobrar no contexto legislativo? Imagina que eu tenho um projeto de lei que altera um parágrafo do artigo de um projeto. Eu estou alterando aquele cara. Só fui lá e mudei algo que já existia. O misturar seria o quê? Imagina que eu sou relator de um projeto de lei, eu tenho aqui o projeto e 1.000 emendas, como é o caso do projeto da reforma tributária. Eu tenho que mesclar isso, olha, classificar, tais emendas vão ser prejudicadas, tais vão ser aproveitadas, tais vão ser aproveitadas parcialmente e assim por diante. Essas 2 tarefas, a IA é muito boa em ajudar, porque ela faz por meio de interpolações, né? Já o quebrar, pelo menos tem esse nicho que a IA não é tão boa. Quebrar seria mais ou menos o seguinte, é você ter um todo que você tem que especificar as partes. Imagina que hoje o Brasil decida criar um novo Código Civil. Você vai pedir para a IA criar um novo Código Civil, ela não vai conseguir. É necessário que esse seu propósito, essa sua intenção seja bem descrita para que você consiga, a partir dessa ideia, criar um todo feito pelas partes, né? Então, eu até tentei, só como exemplo da interpolação, que aí é muito bom e que ela reflete a base de treinamento, eu peguei essa foto aqui do Medina na Olimpíada
e tentei reproduzir a imagem usando um prompt, né? Eu falei assim, olha, me faça um surfista flutuando em pé sobre as ondas e levando a sua prancha para passear. Por que que ele não conseguiu fazer? Ele não conseguiu fazer porque a IA não tem isso na base de treinamento. Ele colocou o surfista surfando, que é o normal. Todo surfista está surfando a onda e não passeando com sua prancha ali flutuando sobre as ondas, né? Então veja só, esse é um exemplo de algo totalmente original. A IA não tem, ainda tem esse nicho para o ser humano trabalhar, né? Criar as coisas do zero. Então, pessoal, essa é a minha participação inicial, que é mais conceitual, explicando esses conceitos básicos, e depois, no outro painel, eu vou me aprofundar mais no que eu acho que é a forma correta de fazer o RAG, usando uma abordagem que eu chamo de multicamada, que é muito apropriada para o texto legislativo. Agora, eu vou convidar o Lauro. O Lauro é doutor em ciência da informação, especialista em arquitetura de informação e ontologia formal, graduado em ciência da computação e pós-graduação em engenharia de software. Atua nas áreas de computação e informação, especialmente com soluções inteligentes, modelagem conceitual, inovação, desenvolvimento de arquitetura de informação e de software e teoria da informação. Pesquisador em projetos de organização da informação jurídica e consolidação normativa. Por favor, Lauro. Obrigado. Tem que alterar a apresentação lá para a apresentação do Lauro, por favor. Boa tarde a todos, tudo bem? Estão todos bem? Quero agradecer também aqui ao Bussolatec, ao TCU, aos órgãos envolvidos, muito obrigado pela atenção e pelo convite, ao João Lima também, à mesa, né? Muito obrigado por todos, especialmente a vocês por estarem aqui hoje para a gente falar desse assunto tão importante, né? Tenho acompanhado aqui hoje o dia, é um assunto muito importante para nós, né? Para todo mundo, e um aspecto que eu gostaria de trazer, eu consigo usar aqui, né? É um ponto de vista bem concreto, né? Nós temos feito trabalhos no legislativo com inteligência artificial já há alguns anos, né? O Prodazem, que é o órgão de TI do Senado, que já é um órgão já de mais de 50 anos, trabalha sempre com muitos dados, especialmente com o processo de automação da atividade parlamentar e administrativa. E a IA nos surgiu já há uns 6 anos, mais ou menos, que a gente tem feito pesquisas, e nos últimos tempos a gente tem colocado soluções em produção concretas, né? E eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Como é que faz aqui? Acho que não foi, não. Ai, foi. Esse daqui, deu certinho, obrigado. Esse daqui é um gráfico bem interessante, começar com um número, que é o seguinte. Desde sempre, a gente recebe no Prodazem, quando eu digo desde sempre, o Prodazem tem 50 anos, eu falei com colegas que estão no Prodazem desde o início, e a gente sempre recebe empresas que se propõem a fazer transcrição das notas taquigráficas ou transcrição das sessões, né? E durante muitas vezes, né, muito tempo na história, desde os anos 90, a gente tem testado ferramentas, né, a Microsoft, tem várias empresas que já tentaram fazer isso, só que nenhuma delas foi feita com sucesso. Só que com essa tecnologia nova da IA generativa, nós conseguimos implantar uma solução no Senado que faz a transcrição das sessões. Isso que vocês estão vendo é a adoção dos taquígrafos em usar a ferramenta no passar do tempo. Nós implantamos no final do ano passado, em dezembro, pulamos janeiro ali, fevereiro, pode ver que é crescente o uso ao ponto de chegar aqui em outubro, beirando 100%, né? Isso aqui mostra para a gente o quanto que é realmente muito concreto e muito real a IA de verdade no Congresso.
A atividade de taquigrafia é uma área quase administrativa, no sentido de que ela faz a transcrição das falas que são ditas, então ela não interfere no processo legislativo, obviamente, né? Mas ali é um exemplo bem concreto de como que isso de fato tem potencial para mudar muito a maneira como as coisas acontecem. Os taquígrafos não podem simplesmente confiar na transcrição da IA, né? A gente não faz isso, até por essa questão de alucinação e esses detalhes. Então, uma tecnologia que faz a transcrição das vozes atualmente, ela não pode substituir uma pessoa, mas ela ajuda enormemente o trabalho, né? Como a gente pode ver aqui. E entra aqui a principal motivo que a gente vê pelo fato disso estar dando certo. A gente tem falado, e eu trago essa atenção para todo mundo aqui, para a mesa também, que as ferramentas já estão aí há muitos anos. A IA gerativa, né, generativa, que nós estamos aqui agora, ela tem 2 anos nessa a abordagem desse serviço da IA, como o João Lima colocou, mas os instrumentos de TI, em geral, já estão aqui. Eles sempre estiveram e vão estar. Assim como vocês mexem em Excel, em PowerPoint, em todo mundo, ninguém tem uma área de TI para ensinar ninguém a mexer em Excel mais, né? Então, a IA vai ser assim também em instantes, né? É exatamente assim como as empresas estão vendendo para a gente. Agora, a gente percebeu que isso tem dado muito certo quando a IA ela é incorporada ao processo de trabalho. Ela não é uma coisa além, a parte estreita, né? Uma coisa que você tem que fazer uma curva para poder usá-la. A abordagem funciona bem quando ela faz parte, ela é natural. É o caso desse sistema de taquigrafia. A transcrição, essa adoção tão vertiginosa e funcionando tão bem no Senado, se dá pelo fato de que esse é o sistema que os taquígrafos usam há mais de 10 anos. Os taquígrafos, fazendo as transcrições das sessões em tempo real, eles nem percebem que estão usando a IA. Ela faz de modo natural para eles, de modo que é um assistente, um auxiliar, de modo que ali a partir desse resultado, eles completam o trabalho muito mais rápido, muito melhor, com menos fadiga, com mais soluções, de maneira mais barata para todo mundo. Mas o segredo é justamente a integração do processo. Aqui é uma outra solução, que depois o Flávio vai poder nos falar bastante, que a gente implantou na consultoria de orçamento. O orçamento, a área de orçamento para o Prodazem, para a área de TI do Senado, é uma das mais importantes, até porque o Senado foi criado para poder ajudar o Congresso a controlar o orçamento. Então, as maiores partes das inovações sempre nascem primeiro no orçamento, até porque o orçamento tem muitos dados, as coisas são muito grandes, e é um bom exemplo para a gente sempre fazer as coisas, né? Aqui, por exemplo, é o caso de a gente dar uma integração da IA generativa com a IA tradicional para fazer um trabalho específico de um consultor. No caso aqui, ele gera uma nota técnica de um tipo de matéria específico. O consultor, ele tinha um trabalho grande de obter a matéria, de entrar no site, de saber que foi publicado, de baixar o texto, de ler, de resumir, de montar tabela, uma série de coisas operacionais em que, com um processo de IA bem feito, a gente consegue incorporar isso ao processo de trabalho de modo que fique tão simples quanto ele entrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o play. A gente consegue clicar ali no play daquele. Tem um videozinho ali de 30 segundos. Ao ponto que hoje um consultor ele entra numa interface, ainda está longe de ser o ideal, isso ainda está numa fase inicial. Vê se a gente consegue. Ah, deu certo. Deu certo. Ah, tem um play lá embaixo. Aí, deu certo. Aí. Uma vez só. É isso aí. É isso aí. E hoje. Perfeito. Obrigado, viu? E aqui é um funcionamento. O sistema ele carrega a matéria pelo número, ele define quantos parágrafos ele quer que gere. A gente já embutiu uma série de lógicas de aprendizados que nós tivemos com os humanos, com os consultores humanos, né, para que o algoritmo seja feito da melhor maneira possível. Tem aqui um prompt muito, muito customizado, né, que é exatamente esse conhecimento que tem que ser modelado de modo que o sistema consegue montar, fazer aquela parte do trabalho braçal muito grande para o consultor, né, para o humano, o consultor que faz esse trabalho, inclusive montando as tabelas, extraindo os dados, extraindo os números, para que a pessoa possa se concentrar aquilo que a IA não é boa, exatamente aquilo
em que é inovação, aquilo que ele não foi treinado para montar, ao ponto que o trabalho está lá praticamente pronto, né? Essa nota, ela tem a forma, ela se parece e tem até o jeito como os consultores que nos auxiliaram no trabalho costumam fazer. Ela não pode ser usada as is, né? Não é para, a gente não está dizendo que nós vamos substituir ninguém, né? Não é esse o papel. É que ela se integra a esse processo de trabalho, ao ponto que a partir de agora o ser humano não tem mais que fazer aquele monte de trabalho braçal, ele já vai direto para o trabalho caro, que é fazer o trabalho da análise em si, né? Exatamente como surgiram todos os outros equipamentos, né? Antigamente, os computadores eram aquelas geladeiras enormes, aquelas salas, e aos poucos elas foram tomando conta da nossa vida, né? Estão em todos os lugares, nos pulsos, nos bolsos, estão aqui, em todas as coisas. E assim vai acontecendo também com a IA, né? Esse daqui, outro aspecto que eu quero trazer para vocês também, que assim, é a escolha do investimento. IA ainda é caro, né? Tanto os produtos de IA quanto os serviços de IA, as grandes empresas, né, têm investido bilhões nisso. Tanto é que é um movimento bem interessante de se estudar que a inovação não tem acontecido mais nas grandes universidades, tem acontecido nas empresas. As grandes universidades que antes apresentavam os grandes resultados, hoje em dia estão exportando as pessoas que fazem as descobertas nas empresas. Estou falando de Google, de Microsoft, né, dessas grandes empresas de IA. 2 minutos, tá bom. E nós trazemos esse produto de modo que é o seguinte, isso é caro ainda. Então, você tem que saber escolher muito bem onde investir. Um aspecto, por exemplo, que vale a pena analisar é qual é a frequência de uso daquela solução de IA. Né? Então, nós temos um caso em todos os parlamentos, né, que é de fazer emendas ao orçamento, todos os parlamentos democráticos, pelo menos aqui não, né? Que nós temos o seguinte, no caso da emenda ao orçamento, fazer emendas ao orçamento, nós temos mais de 8.500 emendas apresentadas por projeto de lei aqui no Brasil, que tem que se classificar em quase 8.000 itens, que se acontece todos os anos por mais de 600, quase 700 pessoas têm que fazer esse trabalho repetidamente. É um ótimo exemplo de aplicar IA. E, de fato, é uma das coisas que a gente tem desenvolvido, né, um dos projetos de pesquisa aplicada para que a gente consiga entregar, em algum momento, um assistente de criação de emendas do orçamento. Né? Não só de coisas assim que existem em IA, né? O próprio reconhecimento facial para a gente treinar, reconhecer as presenças com poucos dados. Então, senadores, parlamentares que acabaram de tomar posse, às vezes eu não tenho fotos deles ainda, a tecnologia tem crescido tanto que a gente consegue rapidamente consegue identificar as pessoas. Isso é um avanço bem interessante e muito útil para várias áreas, né? Uma das coisas que a gente tem trazido também para o Senado brasileiro. Um outro ponto, exemplificando o que o João Lima falou sobre a história de Hague, né, de pesquisas, a gente tem aqui um exemplo de uma pesquisa sobre as questões de ordem, né, que os parlamentares levantam uma questão durante a sessão e o presidente toma uma decisão sobre isso, e isso fica num banco de dados de questões de ordens. Ao ponto que um dia alguém pode perguntar o seguinte, olha, é possível fazer uso da palavra em reunião preparatória para encaminhar uma votação? Posso fazer uma pergunta desse tipo, aberta, dessa forma. E com base no banco de dados de questões de ordem, a gente pode usar IA para poder otimizar isso, trazer quais são os elementos que fundamentam aquela questão e montar uma resposta, né? De modo, lá, tá vendo? Hipóteses contas, hipóteses análise, a conclusão, né? Então a gente consegue montar soluções desse tipo, uma coisa bem prática, bem concreta, né? Que é extremamente útil e é relativamente barato de se construir, né? Sobre projetos futuros, ainda temos muitas coisas para se fazer, né? Então, assim, isso está começando no mundo, né? Mas a linguagem plana, como já linguagem simples, né? A tradução brasileira, como já foi mencionado aqui hoje mesmo, é um dos projetos do Senado. Essa questão das soluções de conversação, de a gente falar com os dados, falar com os projetos de lei, falar com o projeto de orçamento, com as emendas, né? É um projeto futuro que o Senado também vai atuar.
as coisas padrões, como ajudar na escrita, na redação de justificativa, de emendas, resumos, né? Produções de novos tipos de relatórios, novos tipos de análise. São todas as coisas que estão vindo por aí, né? E a gente tem, de fato, feito muita coisa, né? Então, tem muitas atividades, tem muitas iniciativas que a gente tem feito. Internamente, no Senado, a gente tem... algumas soluções já foram levadas até para um outro congresso do Chile. Então, é uma coisa que temos mesmo que conversar e está todo mundo a par em conhecendo esse assunto, que, de fato, nos muda e nos influencia a todos. Muito obrigado por tudo. Pessoal, enquanto eu peço para alterar a apresentação para a do Alisson, por favor. O Alisson é coordenador do programa E-Cidadania do Senado Federal desde 2015 e criador da Oficina Legislativa, projeto voltado a aproximar estudantes do processo legislativo. Administrador, mestre em Poder Legislativo pela Câmara de Deputados, com pós-graduação em Direito Constitucional e Gestão Estratégica de Mídia Digital. Anteriormente, trabalhou com gestão de mídias sociais no Superior Tribunal de Justiça, onde recebeu o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Servidor público há 20 anos. Por favor, Alisson. Tudo bem, pessoal? Voltando aqui, vou ter o tempo, viu, Luiz, para não ultrapassar. Então, vamos lá. Agora eu quero explicar para vocês o que nós temos feito com inteligência artificial dentro das nossas atividades, assim como o Lauro falou, que entrou na rotina e é algo utilizado que a pessoa nem percebe que está utilizando a inteligência artificial, né? E tudo isso, viu, João, quando eu falei no primeiro momento, é fruto do curso lá de março, que fiz com o João, aprendi muita coisa sobre inteligência artificial e tem dado bastante resultado na participação popular. Mas antes de falar daquilo que a gente tem usado de inteligência artificial, é importante só dar um panorama do que é o Portal E-Cidadania. Ele é um site, o Portal do Senado de participação popular, onde as pessoas podem mandar ideias legislativas para criar novas leis, elas podem interagir nos eventos, nas audiências públicas e sabatinas de autoridades, e também podem votar nas proposições em tramitação no Senado. E aí, na primeira ferramenta, que é a ideia legislativa, as pessoas mandam pelo nosso site sugestões, propostas para criar novas leis. E elas podem mandar isso escrevendo no nosso site, podem mandar um vídeo em Libras, e para que a equipe do Senado possa traduzir para o português esse vídeo em Libras e disponibilizar o texto, ou também podem ligar para o 0800 do Senado para que o atendente da ouvidoria registre o texto da ideia lá no site. E aí, quando recebemos essas ideias, nós moderamos, é uma moderação humana, verificamos se elas não ferem cláusulas pétreas da Constituição, se elas respeitam os termos de uso e, se estiverem ok, são publicadas no portal para receber apoios de outras pessoas. E aí, se as ideias recebem 20 mil apoios, elas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e lá na comissão, os senadores vão debater e decidir se transformam em projeto de lei ou não. E aí nós temos também a outra opção, que é para as ideias que não recebem 20 mil apoios, recebem 0 apoios ou não importa a quantidade, elas podem ser adotadas individualmente pelos senadores. O senador pode se inspirar numa ideia, transformar em projeto de lei e apresentar, sendo um projeto de lei de sua autoria, inspirado em uma ideia de um cidadão. Nós tivemos aí, então, 11 ideias adotadas pelos senadores individualmente e 35 que viraram projetos. E aí, o que a gente está usando de IA? Antes, né? Foram 125 mil ideias que já recebemos, mais de 11 milhões de apoios, no total 46 viraram proposições. E aí agora, nosso uso de inteligência artificial. No caso das ideias legislativas, nós estamos finalizando agora o primeiro experimento
para tentar incentivar os senadores a adotarem as ideias. Porque, como vocês viram, recebemos 125 mil ideias. É muito difícil para os senadores, para a assessoria, fazer o filtro ali e ter até mesmo a iniciativa de procurar essas ideias, né? Então, nós estamos, primeiro, identificando as preferências, o perfil do senador, com base nos seus discursos, no resumo do discurso, na realidade, e também com base nas emendas dos seus projetos. Então, primeiro, a gente traça o perfil do senador com base nos discursos e nas emendas dos projetos, para depois de traçar o perfil do senador, apresentar para a inteligência artificial as ideias do estado desse senador, para que ela, com base nesse perfil, consiga encontrar ideias que se alinhem ao posicionamento político desse senador. E assim, depois disso, nós, evidentemente, fazemos também uma conferência manual, na qual a gente retira aquelas ideias frutos de alucinação, né, que a IA ainda alucina. É interessante que ela, às vezes, o senador é um senador de direita, e ela vai apresenta uma ideia claramente de esquerda, dando uma justificativa que não tem muita razão. E a mesma coisa no inverso, o senador de esquerda, ela apresenta uma ideia claramente de direita, e dando uma justificativa sem fundamento. Então, por isso, nós temos essa verificação manual depois disso, e estamos finalizando essa seleção para todos os senadores, para poder apresentar para cada um dos senadores uma lista com algumas ideias que sejam do seu estado e alinhadas às suas preferências, né? E agora, nos eventos interativos, que é a segunda ferramenta que nós temos, aí nós já estamos usando a inteligência artificial todos os dias. Os eventos interativos são o espaço onde o cidadão pode participar de audiências públicas, sabatinas e outros eventos que acontecem no Senado. E essa participação significa mandar perguntas e comentários antes e durante os eventos. E as pessoas podem fazer isso online ou pelo telefone também. E são todas as audiências públicas e todas as sabatinas. Todas elas são abertas à participação popular. E aí nós já recebemos quase 240 mil perguntas de 87 mil pessoas, e os senadores já leram e ou responderam direta ou indiretamente mais de 14 mil perguntas. E aí agora o que nós estamos usando de IA todos os dias em relação aos eventos interativos? Aí já não é mais experimento, é tudo parte da rotina que entrou no fluxo de trabalho, e a gente usa o Gemini, principalmente pela capacidade da janela de contexto dele, que é bem maior. Eu espero que continue sendo gratuito, porque isso, se começar a ser cobrado, vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, tem que continuar sendo gratuito. E aí, a primeira coisa que a gente faz é criar um resumo do objetivo do evento, para que a pessoa que acessa a página do evento, ela consiga entender qual é a proposta, qual é a razão daquele evento, o que os senadores pretendem com aquela audiência pública. E aí nós usamos o requerimento, às vezes o projeto de lei que vai ser instruído, ou até mesmo nota taquigráfica de quando foi decidida a realização desse evento. Usamos algumas dessas informações para montar esse resumo e disponibilizar para que todo cidadão que entre na página do evento possa entender o objetivo. Nós colocamos lá nesse resumo que esse resumo foi gerado por IA, para evitar qualquer tipo de questionamento também, né? E a outra coisa que nós fazemos é identificar os potenciais interessados, né? Porque dentro da cidadania nós temos ali diversas pessoas, milhões de pessoas que participaram, opinando sobre projetos de lei, apoiando ideias. Então, com base nessa participação prévia desses usuários, a IA consegue nos ajudar a identificar qual é o público interessado nesse evento, para que possamos convidar uma quantidade limitada de pessoas, alguns milhares, para participar desse evento. Então, se é uma audiência pública para tratar de violência nas escolas, por exemplo, nós vamos ali, a IA vai nos ajudar a identificar esse público, identificar ideias que sejam apoiadas por esse público, para que possamos mandar e-mails para essas pessoas, professores, por exemplo, professores, policiais, estudantes, e essas pessoas poderem participar. E isso tem ajudado muito e aumentado em qualidade e quantidade a participação. Nós já fazíamos isso antes da IA de forma manual, agora com a IA ficou mais fácil, porque é um trabalho de todas as audiências, então é um trabalho bem grande para uma equipe pequena.
A outra coisa que fazemos para todos os eventos é selecionar as melhores perguntas para entregarmos para as secretarias que vão imprimir para que os senadores possam ler durante os eventos. E a IA tem nos ajudado também a fazer isso, porque hoje nós recebemos centenas de perguntas para todas as audiências. Então, a IA ajuda a fazer essa seleção, que também passa por uma curadoria humana depois, né? Uma revisão humana, e essa seleção é entregue para os senadores, que hoje têm como parte da rotina da audiência, como parte já comum da audiência pública, de uso deles, ter um momento para eles lerem as perguntas, para responder essas perguntas, para os convidados responderem, e a IA tem nos ajudado nisso. A outra coisa que dá bastante trabalho é monitorar quando essas perguntas são lidas e respondidas. A nossa equipe acompanha todos os eventos, assiste todas as audiências sabatinas, e nós já fazíamos isso manualmente, registrando a leitura direta de cada pergunta. Quando o senador lê, o, o Luiz de São Paulo está fazendo a segunda pergunta. E aí a gente registrava aquela pergunta, vinculava ao momento do vídeo para que o Luiz e qualquer pessoa pudesse ver o momento exato em que essa pergunta foi feita. Hoje, com a IA, nós conseguimos fazer isso também, e mais ainda, nós conseguimos identificar quando as perguntas foram respondidas indiretamente também. Então, as pessoas recebem mais feedback sabendo que fizeram uma pergunta e que em algum momento daquela audiência, a pergunta dessa pessoa foi respondida. E, por último, algo que nós pretendemos implementar, apresentamos isso para a consultoria, que é a sumarização, o resumo do evento. Quando o evento termina, a nossa intenção é apresentar, disponibilizar isso para a consultoria e outras áreas do Senado, um resumo ali de 1 ou 2 páginas no máximo, trazendo como foi essa participação, a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que tratou de cada assunto, o que as pessoas estão reclamando ou sugerindo ali durante aquele evento. E é isso, espero não ter tomado tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, agora vamos convidar o Flávio Diogo Luz, mestre em Administração pela Universidade de Brasília, possui graduação em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, especialização nas áreas de Engenharia de Redes, Gestão e Tecnologia da Informação, Gestão da Administração Pública e Direito Público. Atuou como oficial do Exército Brasileiro, analista do Banco Central do Brasil e perito criminal federal da Polícia Federal. Atualmente é consultor legislativo do Senado Federal, exercendo a função de consultor geral de orçamentos. Por favor, Flávio. Boa tarde a todos. Agradecer os organizadores do evento pelo convite e cumprimentar os colegas aqui da mesa. O João Lima me convidou para conversar um pouquinho sobre o projeto, né, os projetos que a gente tem de inteligência artificial na consultoria de orçamentos. E eu lembro que a gente estava conversando pelo Teams e eu perguntei assim para o João Lima, mas e quanto tempo, né? Quanto tempo que eu tenho de fala e tudo. Aí ele logo me mandou uma apresentação. Eu falei, nossa, essa inteligência artificial é muito boa, já tem uma apresentação feita que eu não preciso fazer. Mas, na verdade, era a inteligência natural, era a apresentação do Lauro, que ele tinha me mandado. E como a parceria do Prodazem é fundamental para os projetos de IA no Senado, eu vou comentar em cima do que o Lauro apresentou, um dos nossos projetos, que é a nota informativa sobre os projetos de lei de crédito. Então, a gente tem, anualmente, o Executivo envia para o Congresso Nacional alterações do orçamento, que são chamados projetos de lei de crédito. Então, a gente imaginou, né, com a parceria de longa data que a gente tem com o Prodazem, que seria um bom primeiro passo, né, baby steps ali para a gente começar no mundo da IA generativa. E é um projeto que ele é interessante porque para a consultoria, para tanto a consultoria de orçamentos quanto a consultoria legislativa, a gente tem um problema muito grande que é qualidade versus timing, né?
a dinâmica política ela é muito crítica. Então, muitas vezes chega um trabalho para a gente fala, beleza, esse aqui é um trabalho que a gente consegue fazer aí em 8 dias úteis, 10 dias úteis. Quanto tempo que a gente tem? Então, a gente tem que moderar um pouquinho o que a gente vai apresentar. E a nota informativa é um objeto que cai bem nesse exemplo, porque os parlamentares eles começam a analisar imediatamente o projeto quando é encaminhado lá para a Comissão Mista de Orçamento, e isso a gente demorava ali, recebia, o consultor analisava e para o dia seguinte, ali, no segundo dia, apresentava e protocolava essa nota informativa no processo. E hoje, por meio desse projeto que o Lauro apresentou, de IA generativa, a gente reduz isso para praticamente o mesmo dia, a gente apresenta essa nota informativa, que é fundamental para a análise do parlamentar. É interessante também que o Lauro comentou aqui, dessa integração com o processo. Eu acho que a importância que a gente tem como área fim do Senado é realmente integrar a inteligência artificial no nosso processo. Muitas vezes você tem que adaptar o processo, né? Mas você tem que tratá-lo naturalmente ali, não forçar que a simplesmente execute uma simples tarefa que era do ser humano. Muitas vezes a gente pode ir além e integrar no processo já vislumbrando um ganho de qualidade. E isso foi o que aconteceu. A gente tem hoje uma análise feita, uma pré-análise feita com documentos que têm um volume muito grande de informações, e isso gera uma minuta de nota que é avaliada pelo consultor, levando em considerações outras questões que a IA ainda não está considerando, né? Por questão até de contexto, como os colegas falaram, a questão de alucinação é um problema. Então, limitar o contexto é uma forma ali de você evitar a alucinação. Então, nós temos o universo ali do material que é encaminhado pelo executivo e, com isso, é feita uma sumarização e uma análise da dotação orçamentária para criar aquela tabela explicitando para o parlamentar do que se trata o projeto de lei. E a gente vê na consultoria, para frente, aí, como futuros projetos, avançar muito na questão da gestão do conhecimento, que hoje nós temos inúmeras demandas, inúmeros documentos produzidos, tanto pelas consultorias quanto por órgãos externos, e que é muito difícil de sumarizar isso, de consolidar isso, ou até mesmo de acompanhar. Então, isso é um passo aí futuro, mas eu entendo que seja um passo importante para o Senado dar, né, na análise, visto que as consultorias elas trabalham muito com isso. Hoje em dia, com a facilidade de fluxo de informação que nós temos no mundo, quando tem um projeto de lei, na verdade, o parlamentar já vem cheio de ideias ali, que daqui a pouco você dá uma gugada, você sabe até de onde veio. Então, são vários lugares, várias fontes, e nós temos que trabalhar ali com uma segurança dessa informação para que o parlamentar seja subsidiado da melhor forma possível para tomar suas decisões. Um outro projeto que o Lauro passou ali, que foi da elaboração de emendas, também é algo que traz um ponto importante para a consultoria de orçamentos, que é a questão da transparência. A gente tem várias iniciativas de transparência, como o Prodasem, nós temos o painel do Siga Brasil, nós temos uma parte de educação também orçamentária com um projeto com a SECOM, que é o Orçamento Fácil, mas uma questão que é importante é a tradução do orçamentês para o português, né? Essa tradução ela não é muito fácil. O orçamento ele traz uma carga de complexidade que é intrínseca da necessidade de controle dos recursos públicos. Só que isso, para ser transformado numa linguagem simples, né, é um ponto também que a inteligência artificial generativa vai ajudar muito. Essa parte tanto de elaboração de emendas dentro do nosso processo de produção do projeto, né, de trabalho no processo orçamentário, quanto da visualização pelos cidadãos a respeito
do orçamento. Então, hoje, se ainda que tenha uma boa transparência, né, nós não atingimos o que seria a transparência substantiva ali. O cidadão ele ainda fica um pouco confuso por não entender, né, o linguajar, a parte técnica. Então, trazer isso de uma forma mais simples para o cidadão é um objetivo aí de médio, longo prazo, utilizando, não sei quanto longo prazo, né, não sei quanto que a inteligência artificial vai evoluir, mas vai nos ajudar muito nesse processo de tradução da linguagem orçamentária para a linguagem simples ali para os cidadãos. Essa pesquisa pela população, a gente já trabalha hoje de uma forma manual, então a gente tem painéis que são oferecidos para a população que já tem uma simplificação que é pré-formatada, mas com a inteligência artificial eu creio que a gente vai conseguir dar vários passos adiante dessa questão. Então, acho que essa parte de categorização, que é um potencial da inteligência artificial, não só para o orçamento, mas acho que no parlamento como um todo, né, categorização é uma grande oportunidade ali de trabalho, né, e de participação popular. Então, eu queria só aqui dar esse testemunho, agradecer novamente ao TCU pela sessão aqui do espaço e todos os organizadores e agradecer aos colegas aqui da mesa aqui pela apresentação. É muito bom participar de um evento desse, porque, por exemplo, eu não tinha conhecimento desse projeto lá, o Alisson apresentou, vocês estão de parabéns aí pelo projeto que vocês estão desenvolvendo lá, e é uma oportunidade aí da gente ver evolução em outros setores aqui do Senado e de outros órgãos. Muito obrigado. Agora iremos ouvir a Tainá Aguiar Junquilho. Ela é doutora em Direito com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade de Brasília, advogada, pesquisadora e professora do mestrado profissional do IDP. Vice-líder do Laboratório de Governança e Regulação da Inteligência Artificial e do Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas da UNB. Mestra em Direito pela UFES, com formação complementar na Espanha e experiência em Direito Constitucional, Inteligência Artificial e LGPD. Por favor, Tainá. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Coloquei meu cronômetro para não ultrapassar meu tempo e vou falar um pouquinho. Primeiro, agradecer, né, o Jackson que está aqui, que me enviou o evento e eu ia vir para assistir, mas aí entrei em contato com o Luiz, a quem eu também agradeço, e falei, não, por que eu não falar um pouquinho também de legislativo, de como estão os projetos de lei no Brasil sobre inteligência artificial. Então, cá estou, né, para falar um pouquinho disso, já que lá na liderança de governo, atualmente na assessoria, eu tenho lidado com isso e lidei muito com a regulação da inteligência artificial desde o meu doutorado em 2018, né? Bom, hoje a gente vive um contexto mundial que vem caminhando junto com as novas tecnologias, né? Então, regulatório ou de governança dessa inteligência artificial. Então, quando tudo era mato, mais ou menos em 2016, quando é o surgimento também das leis gerais de proteção de dados, especialmente a da União Europeia, que é importada para cá, e aí começa muita discussão sobre regulação de proteção de dados, que tem muito a ver, né, e acaba perpassando algumas decisões que a regulação de proteção de dados chama de automatizadas, né, não necessariamente envolvem IA, mas às vezes passam por isso. Então, a gente vem desde 2016 caminhando com isso, e aí começa, em 2020, um movimento mundial que vem de um consenso em vários países, e existem estudos que provam isso, né? O Berkman Klein Center produziu, se vocês entrarem ali no site deles,
eles produziram uma mandala do consenso principiológico, que é um consenso de princípios que vem da bioética e se aproveita para a regulação da inteligência artificial. Então, começa-se a pensar, bom, a inteligência artificial, e pelo que eu pude ver, vocês já abordaram bastante, ela produz riscos, né? Durante a manhã vocês falaram dos riscos da inteligência artificial. Esses riscos, já há também um consenso, uma produção vasta da ciência sobre eles, né? Existem os riscos que a gente chama de aspas tradicionais, que é a opacidade, né? Os vieses discriminatórios, a questão da hipervigilância. Mas a gente agora, principalmente a partir ali do desenvolvimento ali de 2022, desses modelos mais usáveis, cujo principal ali, na época do lançamento, foi o GPT na sua terceira versão, né? Agora já tem um monte de modelo de IA generativa aí usável para a gente. Você tem outros riscos também, né? Atenção voltada da ciência para outros riscos, como, por exemplo, o próprio risco ambiental, né? Dizem, né? Há estudos que dizem que cada prompt que a gente gera ali, cada demanda que a gente faz para a inteligência artificial está consumindo uma garrafinha de água, né? Então, tem toda uma questão ambiental também por trás, riscos ambientais, enfim, que estão começando também, desde os novos lançamentos da IA generativa, a serem estudados como riscos também, né? A questão da soberania nacional, como garantir que os países também, nessa corrida tecnológica, tenham a sua soberania, enfim. E aí, da questão principiológica, que começa ali para a governança, começa-se a pensar, bom, nós temos um consenso, Unesco, OCDE, trazem documentos principiológicos, né? Então, a gente tem ali há um consenso de que a inteligência artificial precisa ser transparente, ela precisa ser responsável, ela precisa ser não discriminatória. Mas como que a gente coloca esses princípios todos na prática? Né? O que significa, como avaliar um resultado discriminatório negativo? Porque, às vezes, o viés, né, e vocês sabem muito melhor do que eu, vocês que estão aqui na mesa, tem vieses positivos, tem vieses que são necessários, inclusive, para o resultado ser interessante, ter acurácia, enfim. Né? Mas existem alguns vieses negativos, desinteressantes, porque reforçam preconceitos estruturais da sociedade. Como que a gente avalia isso? Né? Então, passou-se agora a um novo momento mundial, que é não mais do se devemos regular, mas qual seria e como seria uma boa regulação. Como trazer uma regulação que um filósofo que quem me acompanha está já careca de ouvir, mas que é um dos filósofos da atualidade mais citados e que estuda a questão da sociedade da informação, que é o Luciano Floridi, e o último livro dele, ele fala que a grande questão da sociedade da informação é essa: como equilibrar o azul, que ele chama de inovação, né, uma cor ligada à inovação, ao verde, ligada à sustentabilidade. E eu que estou ali, eu atravessei a rua porque estou acompanhando o P20, as discussões, de fato, em todos os parlamentos do mundo, não é questão só do Brasil, giram em torno da sustentabilidade, de como proteger o meio ambiente e como estimular a inovação, especialmente em países que querem assegurar a sua soberania nacional. Né? Então, essa é a grande questão do nosso século. E aí a gente passa não mais para a questão dos princípios, mas como que a gente dá um passo além e vai para a prática, e como que é uma melhor regulação que também não impeça a inovação, né? Que deixe fluir. E aí, aqui no Brasil, a gente, desde 2020, tem passado também por essas, digamos, fases da governança da inteligência artificial. Então, a gente, em 2020, aprovou em regime de urgência na Câmara dos Deputados o PL 2120, mas ele acompanhava esse movimento principiológico mundial. Então, ele é uma carta de princípios, mas quando ele chega no Senado, há uma série de críticas, primeiro porque ele foi aprovado em regime de urgência, um tema tão complexo, né, que exige muitas discussões. Segundo, porque ele era principiológico, né, e não trazia responsabilizações, não trazia um regime mais detalhado de governança.
Então, ele chega lá no Senado, é constituída uma comissão de juristas, inclusive o Vitor fez parte dessa comissão de juristas, que trabalhou durante um ano sobre esse texto, convocando audiências públicas, sociedade civil, mercado, desenvolvedores, diversos setores para contribuir com esse texto. Final de 2022, soltam um relatório de mais de 900 páginas. Qual é o problema, João? Final de 2022 é o lançamento do ChatGPT na sua terceira versão, e aí não tinha nada, tinha um parágrafozinho, para não dizer que não tinha nada, mas tinha um parágrafozinho só sobre essa nova possibilidade que traz novos riscos de alucinação ao meio ambiente, por aí vai, que é a IA generativa. Então, pensando nisso, o presidente Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, decide incorporar esse relatório todo produzido pela Comissão de Juristas e ser autor de um novo projeto que recebeu a numeração de 2338 e convocar uma comissão temporária de senadores para discutir este texto elaborado pela Comissão de Juristas. Essa comissão temporária, ela vem aí há alguns anos discutindo também, convocando audiências públicas, ou seja, quem diz que o debate e discussões sobre a regulação da IA no Brasil está imaturo, isso não é verdade. Nós estamos há 4 anos discutindo esse texto, né? E aí ela tem sofrido aí algumas prorrogações, muito provavelmente deve prorrogar novamente, mas o último texto, cuja relatoria ali é do senador Eduardo Gomes, vem com 5 eixos, né? Então, o último texto do PL 2338, ele traz o eixo de princípios, de direitos, de classificação em riscos. Então, ele adota uma lógica que é do AI Act, né? Semelhante à do AI Act, entendendo, e aí, nesse caso, né, todas as aplicações que vocês narraram aqui cairiam no baixo risco e teriam menores deveres de governança, né? Por quê? Para se estimular, de fato, né? É muito bom para um parlamento todas essas aplicações aqui, né, de resumos, de tradução, de auxílio à taquigrafia, né? Então, né, de convocar o e-cidadania e auxiliar, pode deixar, faltam 30 segundos. Então, então, tem esses eixos todos, né? O artigo 14, ele traz a questão do alto risco e traz também, ali no artigo 21, a governança para o setor público. Então, todas essas aplicações, caso esse PL seja aprovado, vão ter que dar acessibilidade ao banco de dados, quando possível, e trazer uma padronização mínima desses sistemas. 10 minutos em ponto, eu agradeço e fico à disposição. Enquanto eu peço o auxílio da organização para a apresentação do Vitor, e aproveito para agradecer toda a ajuda, muito obrigado. O Vitor Marcel Pinheiro é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Foi vice-escola na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, Estados Unidos, e bolsista do Deutsche Akademische Auslandsdienst, junto à Faculdade de Direito da Ludwig Maximilians Universität de Munique, Alemanha. É advogado e consultor legislativo do Senado Federal, professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e do Instituto Legislativo Brasileiro. Por favor, Vitor. Então, boa tarde a todos e todas. É uma honra participar desse evento. Quero agradecer às instituições aqui que organizam o evento, na pessoa do Luiz, da Bussolatec. Também vejo colegas que estavam comigo no Chile. Uma satisfação revê-los aqui nas nossas discussões. Como vocês perceberam, e eu peço desculpas, cheguei atrasado, então fiz questão de falar por último também, né? Seguindo o nosso protocolo. Mas conheço as iniciativas do Senado, da Câmara, o debate regulatório, como a minha colega Tainá apresentou. E vou aproveitar esses minutos finais, eu estou com o meu cronômetro aqui, com o meu relógio marcando, para fazer um balanço, né? A minha breve fala, ela vem no sentido de se pensar nos valores centrais da inteligência, da relação entre inteligência artificial e os parlamentos,
Ou o outro nome que eu gosto de dar, que é os desafios não tecnológicos para a IA nos parlamentos, né? Eu acho que a gente já tem um certo mapeamento de quais são os desafios, especialmente relacionados à própria tecnologia, né? Como já foi exposto aqui, com as suas vicissitudes, mas faz sentido também fazer um exercício. Vejo alunos aqui do ILB também, que eu cumprimento, para alunos meus lá de transformação digital dos parlamentos. Como eu sempre digo nas minhas aulas, eu acho que um dos desafios nossos, como advogado, é um pouco do nosso papel também, de se pensar quais são os desafios não tecnológicos, né, que essa tecnologia traz para o nosso dia a dia. E por que eu digo isso? Porque a história da humanidade, né, a literatura da ciência, da evolução tecnológica, mostra que nós somos muito bons em desenvolver novas tecnologias. Eu sempre gosto de destacar que eu tenho certeza que com a IA não vai ser diferente de outras ferramentas, outras tecnologias, que nós vamos fazer as mesmas coisas mais barato, mais rápido, talvez com mais segurança, mas o grande desafio que eu sempre gosto de trazer e propor é como fazer as coisas diferentes. Nós estamos talvez diante da ferramenta mais poderosa que a humanidade já criou. Nós vamos utilizá-la para quê? Para continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, só que mais rápido e mais barato, e talvez um pouco mais seguro? Ou vamos fazer um salto, uma transformação democrática, especialmente, né, estamos falando de parlamento, de democracia, de poder legislativo, um salto democrático. Então, essas são algumas reflexões que, nesses breves minutos, eu gostaria de propor. Passando, por favor, para o próximo. É aqui? Pronto. Está meio pequeno, mas eu vou explicar o que que é. É basicamente uma relação aqui na coluna da esquerda de alguns princípios, na minha visão, na minha proposta, constitucionais, que a gente aplica às atividades do Poder Legislativo, diria que no Brasil e no mundo democrático, e de outro, nesse recorte aqui à direita, é uma tabela com usos já categorizados por uma publicação recente, muito bacana, que o João Lima teve a oportunidade de colaborar, né, João? Da Westminster Foundation for Democracy, que é específica sobre inteligência artificial e parlamentos. Então, se nós olharmos para 5 valores centrais, 5 princípios centrais das atividades legislativas, nós vamos perceber que nós temos demandas de cada vez mais incluir minorias no processo decisório, e quem trabalha com o parlamento sabe disso, o desafio, que são as minorias políticas, parlamentares ou não, de participarem das atividades do processo legislativo com qualidade. Um segundo princípio de se dar participação às pessoas, né, que as pessoas possam efetivamente ser ouvidas, ser engajadas no processo decisório, e acho que aqui o Alisson com a cidadania tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Terceiro eixo, um terceiro princípio de transparência das nossas atividades, de disseminar-se informação de qualidade, com acessibilidade, com interoperabilidade em diversos sistemas. Então, é um dos eixos que tem crescido aqui nas nossas preocupações. Um quarto eixo, um quarto princípio de deliberação. Como é que nós tomamos as decisões? E eu, né, já fiz esse registro e deixo também aqui mais uma vez registrado. Sou fã do projeto Caminar, do Chile, que vocês conhecem, porque eles têm avançado nessa quarta frente aqui de incrementar o processo informacional do ponto de vista decisório, para que melhores decisões sejam tomadas pelos parlamentares. E, ao final, o chamado aqui de eficiência, esse sim relacionado a custo, tempo, benefícios da tomada da decisão político-legislativa que faça sentido naquele time. E na coluna direita, como eu já adiantei, nós temos alguns usos mapeados. Está pequeno, mas usos como vocês viram agora aqui, né? A taquigrafia, a sumarização, os resumos, a, basicamente, identificação de tópicos políticos na sociedade, a divulgação de informações. Mas uma avaliação que eu faço ainda aqui é que, não talvez diferentemente dessa tecnologia em outros âmbitos da vida social, nós estamos na infância da utilização da inteligência artificial nos parlamentos, o que é natural, o que é positivo, nós estamos caminhando bem. Estamos atualmente pensando, utilizando sistemas para justamente facilitar o nosso trabalho, otimizar aquilo que nós já fazemos, o que é necessário e muito oportuno. Mas o salto realmente vai vir quando nós mudarmos as formas, mudarmos o jeito de fazer política, de fazer processo legislativo, de fazer fiscalização e controle dentro dos parlamentos. Então, eu gostaria de encerrar só com aquela questão ali ao final, que é comum, né? A gente
Quem trabalha com os parlamentares sabe disso, há uma certa resistência. Parlamentos em maior ou menor grau, talvez no Brasil nós sejamos privilegiados porque os parlamentares são muito abertos às tecnologias, né? Mas há algum grau de resistência invariável a novas tecnologias, ainda mais essas disruptivas como IA. Como tentar ultrapassar isso? E eu não tenho uma resposta, obviamente, pronta para isso, mas eu tenho um insight que eu trago aqui para reflexão, que se a gente pensar na crise da democracia no mundo, nós vamos ver, isso é pesquisa social, que os parlamentos são as instituições públicas que, em geral, têm o menor índice de confiança da população. Eu sempre digo nas minhas palestras, minhas aulas, que eu não vou aprofundar aqui, mas eu vejo uma relação muito clara entre confiança baixa no parlamento, baixa participação social, pouca transparência. Se vocês quiserem já ampliar a mesma relação, o 8 de janeiro de 23, que nós tivemos aqui em Brasília, e os desafios democráticos que o mundo enfrenta. Quando a população não entende, não participa, não confia nos parlamentos, há problemas sérios. Então, uma das, talvez, missões nossas enquanto servidores, cidadãos, pessoas que trabalham com os parlamentos, é justamente sensibilizar os parlamentares que a gente tem uma oportunidade grande aqui. Né? Que a gente tem uma oportunidade grande. Os parlamentos podem tomar a decisão se eles querem continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, ou se a gente pode incorporar essa tecnologia que tem um potencial efetivamente disruptivo, para dar um salto democrático nesses eixos e em outros que a gente quiser pensar. Então, eu deixo aqui, dentro do nosso tempo aqui regimental, eu deixo aqui meus contatos, né, seja aqui do e-mail do Senado ou do LinkedIn, para quem quiser ter inscrito, participar de eventos também, participar de debates, mas a mensagem final que eu gostaria de deixar é essa, que nós avancemos na introdução dessa tecnologia e outras no processo legislativo, mas possamos nos propor esse desafio maior, como sensibilizar os parlamentares, e eu acho que a questão da crise da democracia, a questão executivo-legislativo, ela é um contexto necessário nesse debate, como nós podemos avançar para efetivamente transformar as nossas práticas políticas. Existe uma oportunidade aqui, e espero que a gente possa aproveitá-la. Obrigado, gente.